13, versículos 5 e 6. Quero convidá-los uma vez mais a fechar os olhos e a adorar o Senhor Deus e invocá-lo nessa manhã. Senhor Deus, nós te engrandecemos, exaltamos ao Senhor nosso Deus e Pai. E agora, ó Deus, como parte do culto, da nossa adoração, o nosso coração anseia por Ti, anseia por Tua instrução, por Tua palavra, Senhor. Então nos fale nessa manhã. Exalte o Teu Filho Jesus, Redentor nosso, que está assentado à direita do Senhor, nosso Deus e Pai. E que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito que fez com que as Escrituras chegassem até nós, nos conduza nesse momento, nos levando à conformação do Senhor Jesus, nos santificando e nos livrando das dispersões e distrações que são muitas, que não são poucas. Que o temor do Senhor seja derramado sobre nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Está escrito assim na palavra de Deus em Hebreus 13, versículos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Diz a palavra do Senhor nosso Deus. E o dinheiro, hein, irmãos? E o dinheiro? Quantos aqui gostam de ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro, ter dinheiro, né? Não tem problema nenhum ter dinheiro, ganhar dinheiro. Não tem problema. Se você estiver insatisfeito, depois eu passo a chave do meu Pix e você pode fazer a transferência nessa manhã. Quem é da minha geração aqui certamente assistiu o programa do Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Hein? E a multidão alvoroçava, né? E ele mandava aqueles aviões, nota de 10, de 20, de 50, ainda não tinha de 200, né? Então as pessoas pegavam e havia aquela euforia das pessoas, né? Por conta do dinheiro. Eu sei que você não assiste, mas eu vou citar, né? Só te informar, porque eu sei que você não assiste o BBB, você não assiste a Fazenda. Eu sei que você não assiste. São poucos crentes na igreja que assistem esse tipo de programa, o reality, né? Mas é muito interessante assim quando você está mudando de canal e chega num determinado momento, especialmente naquele que as pessoas estão para serem emparedadas. E a pessoa, o condutor lá do programa fala assim: fala para o Brasil aí por que você tem que permanecer. E aí a pessoa fala assim, especialmente algumas pessoas, né? Porque eu preciso comprar uma casa para minha mãe, eu preciso dar estudo para minha filha, eu preciso desse 1 milhão, 1,5 milhão, sei lá quanto é, né? Alguma coisa desse tipo. Eu sei que você não assiste, mas só para manter você informado como é que as pessoas lutam lá e querem permanecer para ganhar o dinheiro. Conta-se que o famoso ricaço britânico John Rockefeller disse que quando ele morreu, o repórter perguntou ao administrador dele, falou assim: quanto ele deixou? E o administrador falou assim: deixou tudo. Eu sei que o repórter queria saber qual era a monta do dinheiro, né? Mas o administrador, com uma sacada, falou: deixou tudo, não levou nada, não leva nada. Quando morre, fica tudo aí. É desse jeito que acontece. Irmãos, essa nossa relação com o dinheiro não é um negócio fácil, não. Você precisa ser o senhor do dinheiro e não o dinheiro ser o seu senhor. Porque caso assim seja, você está criando um ídolo e fazendo do seu dinheiro uma idolatria. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês, à luz desse texto, sobre o nosso relacionamento com o dinheiro. Nosso relacionamento com o dinheiro. Como que deve ser o nosso relacionamento com o dinheiro, como que Deus nos alerta. E nesse texto aqui, você vai perceber que há 3 grandes verdades que
estão nesse texto. Uma admoestação, uma consolação e uma confissão. Ele vai advertir os ouvintes e nos adverte nessa manhã, seja a vossa vida sem avareza. É uma advertência, uma admoestação. Depois, no mesmo texto, ele passa a nos consolar, como que Deus falando, de maneira alguma te deixarei. Se você está preocupado em acumular com medo de escassez, lembre-se que eu sou o seu tesouro. Eu não vou abandonar vocês, eu jamais te abandonarei. E a confissão, que o texto diz, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei, que me poderá fazer o homem, diz a palavra de Deus. Mas vamos construir aqui uma base de argumentação, de reflexão, à luz dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, todos aqui estão familiarizados, os 10 mandamentos, o decálogo, né? A primeira tábua dos 10 mandamentos está falando sobre os nossos deveres, a nossa relação com Deus, como que nós devemos proceder e como que o Senhor Deus quer que nós o adoremos. Depois, na segunda tábua, ele vai falar sobre a nossa relação com os nossos semelhantes, a começar da relação com os progenitores. Os filhos devem honrar os seus pais. E assim ele procede. Quando o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus então sintetiza a verdade dos 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa é a síntese dos 10 mandamentos. É a verdade essencial dos 10 mandamentos. Estamos construindo uma ideia para a gente perceber como que deve ser a nossa relação com o dinheiro. E o jovem rico? O jovem que correu para o Senhor Jesus e chegou para ele e falou, bom mestre, o que farei para herdar a salvação? Para conquistar a salvação? E o Senhor Jesus olha para ele e diz para o jovem rico, você tem guardado os mandamentos? Honra teu pai, e isso e aquilo, falando da segunda tábua, das relações interpessoais. E o jovem diz, desde a minha tenra idade, eu tenho guardado esses mandamentos, tenho levado eles a sério. E de repente, diante disso, o Senhor Jesus, com a sutileza, com a capacidade de discernimento que lhe é peculiar, que lhe é própria, o Senhor Jesus diz assim, uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo o que tens e distribua aos pobres. Vem e segue-me e terás um tesouro nos céus. O que o texto diz? Eu leio para você. O que o texto diz? Diz assim, Jesus fitando-o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Agora, olhe só o que o texto diz. Ele, porém, contrariado. Ele, contrariado com esta palavra do Senhor Jesus, retirou-se triste. Retirou-se triste. Por quê? Por qual razão? Porque era dono de muitas propriedades. O Senhor Jesus tocou no coração dele e mexeu com algo que ele não tinha tentado. Quanto aos mandamentos que dizem respeito às relações, ele disse, eu estou muito bem. Mas o Senhor Jesus cava fundo e fala assim, e o seu amor pelo Senhor Deus? Como é que está o seu amor pelo Senhor Deus? E aí sabe qual era o amor dele? Era pela prata. Pela prata, pelo dinheiro. E por conta disso, ele não seguiu ao Senhor Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo diz sobre esse tema, sobre dinheiro. Em Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10. Escutem. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que vos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências e insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, nesse afã, nessa gana de ter mais dinheiro, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas
com muitas dores, com muitas dores. Irmãos, o dinheiro por si só, ele não é mau, ele nem é bom e nem é ruim. Ele é amoral. A questão é como que você lida com o dinheiro, que destinação que você dá para o dinheiro. Essa que é a questão. A Bíblia está cheia de gente próspera, de gente que enriqueceu-se, de pessoas que Deus deu prosperidade. E elas jamais foram censuradas por conta da riqueza que elas tinham. Então o problema não é esse, o problema é como nós nos relacionamos com o dinheiro. Voltando aos mandamentos, os mandamentos vão dizer que você tem que amar a Deus e amar o seu próximo. Mas o mandamento jamais diz que você tem que amar coisas. Jamais o mandamento diz que você tem que amar coisas, que você tem que amar ao dinheiro. E, aliás, vem a advertência, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, irmãos, assim como o vício, como o sexo, como o poder, pode escravizar as pessoas. É provável que talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa manhã que são escravizadas por esta questão da avareza, da idolatria ao dinheiro. E isso é perigoso. E o Senhor te ama tanto que Ele quer te instruir e alertar você quanto à sua relação com o dinheiro nessa manhã. Literalmente, o escritor aos Hebreus, quando ele diz assim, seja a vossa vida sem avareza, literalmente ele está dizendo, sem dinheiro, sem o apego ao dinheiro, sem cobiça, sem ganância. Que isso não esteja presente no coração de vocês. Sabe por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, vai dizer que a avareza é um tipo de idolatria. É idolatria. Há muita sutileza na idolatria no que diz respeito ao dinheiro. A idolatria ao dinheiro é enfatizada com muita frequência, de modo substancioso na Escritura. O amor ao dinheiro é perigoso e precisa ser combatido à luz da Bíblia. Deus é que toma essa iniciativa de nos alertar sobre esses perigos. Os perigos da ganância, o perigo dessa gana por querer ter mais e mais e fazer disso nosso castelo forte e seguro. Então Deus, nessa manhã, está nos falando. O puritano John Owen diz assim, a cobiça é um desejo desordenado de desfrutar de mais dinheiro do que temos. É uma cobiça desordenada. A gente nunca está satisfeito com o que tem. Um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. E como na linguagem de Provérbios, a sanguessuga tem duas filhas, dadá, dadá. Assim é a natureza humana, diz a música, a poesia do fruto sagrado. Quanto mais tem, mais quer. Sempre insatisfeita, faminta, insaciável, quer porque quer, porque quer. É a poesia do fruto sagrado. Boa música para a juventude, um rock, aquele, né, que a guitarra faz aquele barulho. Rafael deve gostar desse tipo de coisa. Se você pegar uma prata, uma moeda, e colocar sobre um dos seus olhos, você fica impedido de ver o sol. Se colocar as duas, então você fica totalmente impedido de ver a beleza e o fulgor do sol. Criação de Deus que atesta a sua grandeza, a sua majestade e o seu poder. Assim é a avareza. Quando você é avarento, você fica impedido de ver a glória de Deus. Quando o brilho da prata gera encanto no seu coração, ofusca a sua capacidade de ver que Deus é o seu provedor. Você começa a pensar que as coisas acontecem como decorrência de quem você é, da sua sabedoria, do seu poder, e disso, e daquilo, que o outro, e você fica com os olhos impedidos de enxergar a benevolência de Deus e a majestade de Deus, e como que Ele cuida de nós. Como que Ele cuida de nós e da nossa família. Como que resolve isso? Qual é o remédio para combater a avareza? Dentre alguns, né, por exemplo, generosidade. Uma pessoa generosa, ela lida melhor com o dinheiro. Despreendida. Pessoas que abençoam o reino de Deus, a expansão do reino de Deus, as famílias que estão engajadas no reino de Deus, a igreja de Deus. Esse tipo de gente, ele é o tipo de gente que lida melhor com a questão do dinheiro. Mas o antídoto eficaz, totalmente eficaz, conforme o texto diz, é o contentamento.
Contentamento. Toda vez que vai falar de dinheiro e nos alertar sobre o perigo do dinheiro, essa ideia do contentamento está envolvida, está no miolo ou em volta do texto, que está ali no centro, que está sendo tratado, melhor dizendo. Contentai-vos, o texto diz. Contentai-vos com as coisas que tendes. É o que diz o texto. O contentamento, portanto, ele é um elemento para combater a idolatria ao dinheiro. O contentamento. Se você é uma pessoa insatisfeita, nunca está contente com aquilo que Deus te deu, nunca é grato por aquilo que Deus te deu, você vai sempre enveredar por esse caminho do materialismo, de querer mais, e mais um pouco, e um pouco mais. E você está correndo o risco de não tributar glórias a Deus, e de se apegar ao dinheiro, e de ser escravizado pelo dinheiro. O contentamento significa mais do que uma aceitação passiva do inevitável. Envolve um reconhecimento positivo de que o dinheiro é relativo. O dinheiro é relativo. O dinheiro é relativo. Você certamente já viu pessoas que ganharam muito dinheiro, pessoas famosas, que num determinado momento o telejornal disse assim: fulano de tal está com câncer. Já viu algum noticiário assim? Já viu? Que você olha, pessoas que você admirava, que ganhou muito dinheiro, e de repente vem um diagnóstico, está com câncer. E em alguns casos, o dinheiro não resolve nada. A dupla sertaneja, Leandro e Leonardo, lembra? Os meninos lá de Goiânia, plantadores de tomate, ricos, muito dinheiro. Ele foi para os Estados Unidos, ele correu atrás. Por quê? Porque o dinheiro é relativo. Relativo. Às vezes a coisa vai afunilando, vai estreitando, e o dinheiro não vai resolver nada. Não vai trazer uma solução eficaz de te livrar de certas coisas. Pelo contrário, às vezes o dinheiro até cria certas situações embaraçosas. Então a primeira coisa que a gente vê nesse texto é a admoestação. Cuidado como você lida com o dinheiro. Cuidado com a avareza, cuidado com a idolatria, cuidado com a ganância, cuidado com essas coisas, com esse apego ao materialismo. Mas logo a seguir vem a consolação. Vem a consolação. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei, diz o Senhor. De quem, irmãos, procede o nosso contentamento? De quem procede o nosso contentamento? O Rônio nos introduziu na adoração, citando o Salmo, e o salmista dizendo assim: outro bem não possuo, senão a ti somente. O Senhor é o maior patrimônio que eu tenho. O Senhor é a minha herança. O Senhor é o meu quinhão. O Senhor é a satisfação do meu coração. O Senhor Deus precisa ser o nosso verdadeiro contentamento, precisa estar no Senhor Deus. E em mais nada, em mais ninguém. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Ele tem dito, o Senhor tem dito. E irmãos, veja só. Essa epístola está sendo endereçada a um público de crentes que estão sendo perseguidos, que estão sendo espoliados. O Estado está se apropriando da propriedade deles. O Estado está saqueando, está tomando as casas, está destruindo. Eles estão fugindo, eles estão com medo, eles estão amedrontados. E é nesse contexto que Deus está tratando, falando assim: olha, eu sei que vocês estão com medo. Eu sei que o pavor toma conta de vocês e está invadindo o coração de vocês, e vocês podem correr o risco de pensar que o que vocês têm é que vai salvar, que vai proteger vocês, mas não é. Não são essas coisas que vão trazer abrigo para vocês. Vocês precisam lembrar-se que sou eu quem guardo vocês nesse tempo. Vocês precisam se lembrar que sou eu quem guardo vocês. Pense numa coisa, irmãos, nessa ideia de contentamento e suficiência. Preste atenção nisso. Quando a gente vai falar de salvação, como bons calvinistas que somos, reformados, a gente faz questão de falar: olha, o que Cristo fez é totalmente suficiente para a nossa salvação. Não é verdade? Concorda?
Você não tem que fazer nada, suas obras não cooperam, sua justiça não coopera, seus méritos não cooperam, nada disso coopera. O que Deus fez é totalmente suficiente, não é assim? Agora, quando versa sobre a questão material, será que nós teríamos a mesma audácia de dizer: Cristo é totalmente suficiente para mim? Nós diríamos isso? Nós diríamos isso? Cristo me satisfaz plenamente. Não diria, né, Samuel? Não diria. Muitos de nós não diríamos. Sobre a salvação, sim. Mas a gente faz um corte, fala: não, mas quanto a isso aqui, não, aí não. Aí eu não tenho essa disposição, não. Eu não tenho essa confiança. Mas é exatamente isso que Deus está dizendo. Nunca te abandonarei. Nunca te deixarei. Você precisa levar isso a sério. Você precisa abrigar isso no seu coração. Você tem que crer nessa verdade que eu estou dizendo. E essa é uma citação que ele está trazendo das escrituras do Antigo Testamento, do Gênesis capítulo 18, versículo 15, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 e 8, Josué 1, versículo 8, versículo 5, melhor dizendo. Ele está dizendo: olha, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quando o povo de Deus enfrenta dificuldade, está em aperto, em apuros, o povo de Deus, quando parece que as coisas não vão evoluir, não vão avançar, então é hora de ouvir Deus dizer: contentai-vos com as coisas que tendes. Quando ele diz aqui, ele tem dito, o verbo aqui está no perfeito, Você já foi em alguma dessas grutas aqui, do entorno, do Goiás? O que é a ideia do verbo no grego, no perfeito, no passado perfeito? É aquele eco, quando você dá um grito numa caverna e a voz vai ecoando. Você lembra? Já teve essa experiência? Não exatamente numa caverna. Você grita e a voz vai. E parece que não para nunca. A ideia aqui do passado perfeito é Deus está dizendo continuamente, permanentemente: nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Durante a história toda, durante os seus dias todos, horas, minutos e segundos, Deus está dizendo: nunca te abandonarei, nunca te deixarei. A voz de Deus ecoando por toda a história. Você pode falar nessa manhã com a pessoa do seu lado assim: ele tem dito. Edson, ele tem dito. Ele tem dito, Edson. E aí, Edson, você me pergunta assim: o que ele tem dito? Pergunta para mim, Edson. O que ele tem dito? Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Ele tem dito. O que ele tem dito? De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. O que Deus está prometendo aqui? Deus assegura a sua presença. Mesmo se você enfrentar momentos que você vai ter algum traço de escassez, Deus está dizendo: a minha presença te basta. Deus está dizendo: o meu auxílio está assegurado. Não vai faltar para você a minha presença e o meu auxílio. Eu vou cuidar de você. Deus faz coisas assim extraordinárias. Há um profeta que está sob a égide de Deus. No tempo de seca, Deus manda pássaros, os corvos, alimentá-lo. Depois Deus, na sua dinâmica, fala assim: vai para uma cidade, tem uma viúva lá que ela vai cuidar de você. Quando é tempo de estiagem, de sequidão, quando parece que não tem colheita, quando parece que a economia do país vai degringolar, Deus está falando: confie, quem cuida de você sou eu. Eu não vou abandonar você, não vou deixar você. Eu vou cuidar de você. Eu nunca vou abandonar você. Estando no seminário de Belo Horizonte, eu, cabeça rural, homem pecador, orgulhoso, eu dizia para minha esposa: olha, nossas dificuldades não devem ser contadas nem para os seus familiares, nem para os meus.
E se esse acordo fosse quebrado, a coisa ficava muito ruim, irmãos. Ficava muito ruim. Né? Imagina um homem ruim, chato. Sou eu, é esse que é aqui na frente. E aí nós estávamos no seminário, na escola de Deus, na faculdade de Deus. É onde Deus fala assim, eu quero ensinar você não só teologia na teoria, soberania, providência, as coisas todas, que é bonito de falar, mas eu vou ensinar você como é que essas coisas se interagem na prática, o conceito com a verdade. Aí um dia, sabe o que acabou lá em casa? Pasta e sabonete. Pasta e sabonete é uma coisa muito miúda, não é não? Tinha arroz, tinha feijão, tinha essas coisas, mas não tinha pasta e nem sabonete. E minha esposa falou, acabou a pasta e o sabonete. Ué, acabou, não tem dinheiro, acabou. Ué. O hálito vai ficar mais, né? O hálito vai ficar mais acentuado. Agora o amor vai ser testado. Aí numa tarde, nesse dia que ela falou, numa tarde, Belo Horizonte, capital mineira, cheia de morro, vem o capelão do seminário, magrinho, franzino, andando vagarosamente, René Stoffel, conhece, Alexandre? Ele vem andando com 2 sacolas de supermercado, uma na mão direita e uma na mão esquerda. Subindo, vem se aproximando, mas morava vários seminaristas naquela região, então ele podia ser que ele fosse visitar qualquer uma família. Mas não, a família era a nossa família. E o reverendo René falou, eu vim visitar vocês, trazer umas coisinhas para vocês. O que tinha nas 2 sacolas? Pasta e sabonete, nada mais. 2 sacolas cheias de pasta e sabonete, porque era o que eu precisava. Eu não precisava de arroz, eu não precisava de feijão. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Pare de ser incrédulo, pare de ficar ansioso, inquieto, pensando no dia de amanhã. Deus cuidou de você até aqui. Deus continuará cuidando da vossa vida. Terceira coisa é a confissão. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor, meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Admoestação, consolação e confissão. A confissão dos lábios. A gente precisa aprender a falar aquilo que a gente crê. Eu não tenho medo. Não é porque você crê em você, não é porque você crê nos recursos, não é porque você está segurando alguma coisa do lado, é porque tem alguém que está te protegendo, te cercando, então você olha e diz, eu não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor, meu auxílio. E o que o escritor está ensinando não é algo novo, ele está extraindo novamente uma citação do Salmo 118, versículo 6. E a essência do Salmo 118 é um salmo de gratidão, que diz assim, o seu amor dura para sempre. Se você depois visitar o Salmo, você vai perceber que essa é a tônica do salmo de gratidão do Salmo 118. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. E por que o amor dele dura para sempre? Porque esse amor foi revelado a mim. Porque esse amor me alcançou. Porque esse amor me conquistou. Eu olho então e diz, não temerei. Não temerei. Ele já provou que me ama. Ele já provou o quanto ele me ama. Ele provou isso na cruz, quando ele entregou o seu filho. Então, porventura, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? John Knox, reformador escocês, diz o seguinte, o homem com Deus é sempre maioria. O homem com Deus é sempre maioria. O meu medo não está no fato de que a segurança pública está muito boa. Não. Ou a minha segurança, melhor dizendo. Não está no fato de que a segurança pública vai muito bem, obrigado. Não, não. É que o guarda de Israel, que não dorme, não cochila, está me guardando, está me protegendo. Queridos, o remédio contra o egoísmo, como nós já vimos na exposição dessa porção da Escritura, é o amor fraternal.
Se você quer se ver livre do egoísmo, se você quer se ver livre do individualismo, dessas coisas que faz com que você se isole e pense que você é melhor do que os outros, pratique o amor fraternal. É o que o texto ensina. Se você quer ter uma vida que honra o Senhor Deus nos relacionamentos, vive uma vida conjugal com fidelidade. O jovem precisa viver vida santa. E se você quer se relacionar bem com o dinheiro, o remédio contra o dinheiro, ou contra a avareza, melhor dizendo, é o contentamento, a satisfação em Deus. Se você quer lidar bem quanto a essa questão do medo, confie no Senhor. Descanse no Deus da nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar uma música. E essa música é para você fazer dela a sua confissão de fé nessa manhã. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você talvez, eu já ouvi falar muito de Deus, que Ele é bom, que Ele é isso, que Ele é aquilo, que Ele fez isso. Mas quem sabe você possa se unir a Jó e dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu não tenho medo, minha confiança está no Senhor. O Senhor quem cuida de mim. É o Senhor quem me guarda. Vamos cantar? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai, me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Senhor Deus, Deus Pai, Deus eterno, pode ser que nessa manhã, pessoas que adentraram a esta casa de oração têm tido dificuldade, Senhor, em lidar com o dinheiro. Tem tido um coração avarento, um coração ganancioso. Santifique esse coração nessa manhã. Mostre a essa pessoa que o verdadeiro contentamento, satisfação
está no Senhor nosso Deus. O Deus que nos ama, no Deus que nos atraiu, no Deus que nos deu vida, no Deus que nos deu paz, que trouxe refrigério e alegria para o nosso coração. Mas pode ser, Pai, que diante das batalhas que se travam, das lutas que vêm, outras pessoas estão amedrontadas, às vezes sem saber o que fazer, às vezes como que encurraladas, ó Deus, espreitadas pelos dramas da vida. Que nessa manhã o eco da Tua voz poderosa que nos alcança traga consolo, encorajamento para este irmão, para esta irmã, para esta família. E Deus, como resultado da santificação, daquilo que o Senhor Deus gera no nosso coração enquanto verdade do Senhor, promessa do Senhor, o Teu povo possa dizer com entusiasmo: não temerei, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Se o Senhor está conosco, se o Senhor é o nosso arrimo, se o Senhor é o nosso sustentador, se o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, então leve o nosso coração a descansar no Senhor nosso Deus. Nós oramos em um nome poderoso do Senhor Jesus, nosso amado e eterno Salvador. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem e permaneçam com todos nós, Igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra.